Então agora a gente vai começar a primeira aula que a gente vai ter um artigo para revisar, tá? Conforme o nosso plano de ensino. Eu ainda não coloquei o artigo também, eu vou colocar os artigos lá e vocês vão poder escolher um artigo dos que eu colocar e revisar, que vai ter a ver com o tópico dessa aula aqui, tá? E o tópico dessa aula vai ser identificação de fontes, tá? O que é identificação de fontes? A gente vai discutir um pouquinho como faz para a gente descobrir de onde veio uma imagem. Você tem uma foto, você quer saber se essa foto foi tirada com um determinado dispositivo, seja uma câmera, seja um scanner, né? Como é que a gente consegue identificar, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no chat que eu vou respondendo para vocês aqui durante a aula, tá bom? E aí a gente vai ver no final também técnicas forenses, contraforenses, que são o quê? São maneiras de você tentar burlar a identificação da câmera. Como é que você consegue tentar esconder isso? É importante a gente saber a tática de esconder para a gente conseguir descobrir, né? Então, uma fonte, o que é uma fonte? Ela pode ser diversas origens uma imagem. Ela pode vir de uma câmera, tá? Ela pode vir de um scanner, pode vir de uma impressora, etc. E as técnicas que a gente vai ver aqui, elas podem ser usadas para descobrir o modelo do dispositivo de aquisição e algumas delas podem até ser o dispositivo exato, tá? Qual foi exatamente a câmera usada para tirar aquela imagem. Então, o que a gente pode usar, né? A primeira questão é, o que a gente pode usar para identificar uma câmera, para saber qual foi a câmera que tirou aquela foto? A gente vai estudar um pouquinho que as câmeras, elas têm lentes, né? Elas têm sensores de aquisição, elas são compostas por isso. Elas têm filtros chamados de mosaico-demosaico, que é para a gente lidar com cores. E tem algoritmos de processamento de imagem digital aplicados sobre as imagens. Tudo isso daí pode ser usado, então, para a gente conseguir identificar a fonte, o modelo do sensor, né, da captação. Como é que é a aquisição de uma imagem, né? Primeiramente, a gente tem uma incisão de luz sobre um cenário, e aí essa luz ela reflete no cenário e vai para a câmera. Assim, quando ela entra na câmera, a gente tem sensores, tem o sistema de lentes, né, na verdade, antes, que são espelhos e são lentes mesmo, né, que vão fazer a aquisição da imagem, vão colocar a luz incidente dentro do foco, onde ela vai bater no sensor de captação, tá? Antes de bater no sensor de captação, pode ter filtros também, que aí são filtros para luz infravermelha, para ficar mais limpa a qualidade, né? Anti-serrilhamento, desculpa, é para você deixar a imagem mais suave. O serrilhamento seria aquele efeito que a gente parece que tem. O contorno fica muito definido, né? E depois, aqui essa setinha está invertida, ela vai para, e essa também, né? Ela vai para os sensores de captação. Hoje em dia, os sensores mais usados são o CMOS, tá? Existia também, muito tempo atrás, era usado o CCD, ainda alguns sensores usam. A diferença dos dois é que o CCD ele é um sensor que transforma os fótons em elétrons para cada pixel, mas depois cada pixel ele tem que ser transportado por um único canal para a memória ou para o dispositivo. Enquanto que o CMOS, cada pixel ele também tem um conversor de sinal e já pode transmitir o sinal para a câmera imediatamente. Esses sensores aqui, eles têm uma superfície que, quando os fótons eles entram em contato, eles são transformados em elétrons, né? E aí depois, o que esses sensores fazem? Eles contam a quantidade de elétrons que entraram
e dependendo da quantidade de elétrons, você vai saber se a superfície foi mais ou menos iluminada. E aí, depois disso, esses elétrons são transformados num impulso de magnitude correspondente aos elétrons que entraram, que vai dar origem à própria imagem que a gente quer medir, tá? É assim que é feito. Mas esses sensores, eles são monocromáticos, o que significa que eles captam luz de qualquer cor, né? E aí, o que a gente faz? A gente usa também, em cima desse sensor, um tipo de... como se fosse aqueles papéis plásticos coloridos, né? A gente usa um mosaico que chama, pode ser, ele vai ter alguns pixels que vão ser vermelhos, alguns que vão ser verdes e alguns que vão ser azuis. Isso é um mosaico, é um quadriculado, né? Dessas 3 cores. E aí o que acontece? Você tem um algoritmo que ele vai fazer com que ele vai fazer o que a gente chama de mosaico, é o primeiro passo, né? Ele tem um filtro de cores, que ele vai passar as cores para frente e faz o demosaico, que é você conseguir, assim, como nem todos os pixels são de todas as cores, cada um é de uma cor, você tem que estimar a cor dos pixels que são de cores diferentes. Então vamos supor que você tem 2 pixels verdes, um aqui, você quer saber a cor desse. Você calcula com base nesses 2 qual seria a cor desse daqui. Né? Você faz uma chamada de interpolação nesse processo. Você também pode fazer correção de brancos, que tem que ver com o valor de intensidade máxima. Também a correção de gama, que é para corrigir quanta iluminação vem. Se vem pouca luz, você aumenta a variação, né, entre tons de luz. Pequenos tons de luz você dá mais variação para o olho humano conseguir enxergar, né? Enfim, e tem compressão, tem outros procedimentos que você pode fazer, e aí a saída disso é a imagem digital. Tá? Esse é o procedimento que a gente toma. A gente vai olhar para tudo isso daqui, toda essa sequência, para a gente estudar como a gente faz para identificar os dispositivos que fazem a captação de imagens. A gente identificar especificamente o modelo ou o dispositivo em si. Tá? A gente vai olhar para diversos artigos em várias áreas, tá bom? Tem alguns materiais aqui, nem todos são artigos, alguns são teses e tal, que vocês podem olhar, vocês podem estudar se vocês quiserem. Tá? Eu ainda vou escolher aqui quais que a gente vai usar esse semestre. Pode ser que alguns sejam os próprios que estão aí nesse slide. Os que estão em vermelho são os que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nesses artigos que estão em vermelho e sublinhado. No caso, esse Popesco Farid é o que a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o mosaico de mosaico. Tá? Tem tabelas de quantização, que aí é uma questão do como é que a gente faz para quantizar a energia, né? Transformar ela de analógico para digital. Tem distorções de lentes, tem estudo. Tem análise de pós-processamento, que são aqueles processamentos que eu falei para vocês no slide anterior. E o que a gente vai olhar aqui nessa aula de hoje são análise de artefatos de mosaico e demosaico, tá bom? Então, só para mostrar aqui o mosaico e demosaico, é isso daí que eu estava falando para vocês. A gente tem aqui como se fosse um tabuleiro, né, de xadrez. E essa daí é a quantidade de pixels que tem o nosso sensor, que ele consegue captar. Obviamente que os sensores são bem maiores do que isso. E aí esse tabuleiro ele é dessas 3 cores, vermelho, azul e verde. Quando a gente pega um pixel de uma posição que a gente não tem a cor, a gente tem que calcular a cor dele respectivo. Aqui ele deu um exemplo desse pixel aqui no vermelho, né? Como é que a gente calcula a cor desse pixel? Os vermelhos mais próximos são esses 4. Então a gente consegue calcular, por exemplo, a média desses 4 pixels aqui, do vermelho desses 4, para saber o vermelho desse. Se a gente fosse calcular o vermelho desse, de repente a gente podia pegar a média desses 2. De repente podia pegar esses aqui de cima e de baixo também e pôr um peso menor. Tá? Então existem inúmeros algoritmos para fazer esse cálculo aí de mosaico, tá? Para a gente descobrir as cores de todos os pixels.
e depois a gente compõe numa imagem colorida, né? E também o mosaico em si, a quantidade de pixels, aqui nesse exemplo tem mais verdes do que de azul e vermelho, né? Tem uma linha de azul e uma linha de vermelho, e em todas as linhas tem verde, intercalando com o azul e o vermelho. Mas pode ser o azul predominante, ou o vermelho, ou pode ter um outro mosaico diferente. Então, o tipo de mosaico e o algoritmo para calcular o demosaico, que essa conta aqui não precisa ser uma média ponderada, é o que vão identificar qual é a fonte, né? A gente consegue identificar, por exemplo, aí o modelo da câmera dado o mosaico demosaico do sensor dela. Tá? A gente consegue pelo menos identificar o modelo do sensor. Se alguém fala assim, foi tirado com essa câmera por uma prova, vamos dizer assim, criminal, a gente pode dizer se é possível ou não ser tirado com essa câmera, baseado no demosaico. Essa é a nossa ideia, tá? Tá, e aí o que a gente vai fazer aí? Análise de artefatos desse procedimento aqui, né, que a gente viu. O que acontece? As linhas e colunas de imagens interpoladas, elas possuem correlações com seus vizinhos. Isso daí é um fato, né? A não ser as próprias cores dos pixels em si, né, que foram tirados com a própria cor. E a relação de vizinhança ela pode ser fornecida por kernels de tamanho específico, quer dizer, você vai usar vizinhanças de 3x3, no máximo de 5x5, para calcular a cor do pixel que você está querendo, você está interessado. Então, assim, isso obviamente depende do algoritmo de demosaico. Aí o algoritmo o artigo do Popesco de 2014, ele propõe um algoritmo de maximização de esperança que consegue identificar um modelo específico de mosaico de mosaico. Não identificar em si, né, mas ele consegue calcular a correlação da imagem que você tirou com um modelo específico. Ele tem esses dois estágios, né, esperança e maximização. No estágio da esperança, o que a gente está querendo fazer? A gente quer estimar a probabilidade de cada amostra pertencer a um modelo. Então a gente tem um modelo de mosaico de mosaico, a gente está dizendo assim, qual é a chance desse pixel aqui pertencer a esse modelo, de ser criado por esse modelo? E depois a maximização, com a esperança a gente a gente tem as probabilidades. Aí depois com as probabilidades a gente consegue fazer o inverso, a gente consegue aproximar mais o modelo a partir das probabilidades. Tá? E aí a gente seria alguns parâmetros de modelo que a gente chama. E aí a gente consegue calcular as correlações entre as amostras do passo anterior e o modelo. Então, como é que a gente vai fazer isso no artigo? Ele definiu dois modelos. O modelo é o que a gente está interessado. Vamos dizer que o modelo é aquele lá, verde, vermelho e azul que a gente viu lá no slide de cima, com média ponderada. E o modelo 2 é um modelo diferente, que não é ele, né? É um caso contrário. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer primeiro uma função de correlação linear. Tá? Essa função aqui ela vai medir quão correlacionado está o modelo com os pixels em si, tá? Então, desculpa, isso. Aí fx e y seria o valor do pixel esperado dado o valor do modelo. Por onde vem o modelo? O modelo é o valor dos pixels vizinhos dentro de uma vizinhança multiplicado por um alfa, que vai dar o peso de que cada um vizinho tem numa somatória, e o N é uma distribuição normal que no artigo aparentemente é um ruído, tá? É um nível de ruído que ele coloca aleatório. É um ruído de distribuição normal e independente. Então a gente vai fazer o seguinte. A questão de a gente calcular a esperança, né? É o primeiro passo. A esperança é a probabilidade do pixel pertencer a um modelo dado o valor do pixel.
Isso daqui a gente pode usar a regra de Bayes clássica, né, que a gente vai chegar nessa expressão aqui, sendo que essas probabilidades aqui são as probabilidades a priori. E aí, se a gente assumir que a amostra gerada por modelo 1 tem é conhecida, né? E a do modelo 2 tem uma distribuição uniforme, aí o que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular depois a probabilidade, voltando aqui, né? Essa mesma probabilidade aqui, só que agora é o contrário, agora é o passo M, né? O estágio de maximização. De maximização? Peraí. Essa aqui é a esperança. Esse é o processo de maximização. Ah, tá. Aqui ele está falando desse termo aqui, desculpa. Desse termo aqui de cima, né? Dessa fração. Como é que a gente calcula esse valor? Porque os valores a priori são exatamente os valores medidos da base, a probabilidade de eles pertencerem aos modelos. Essa expressão aqui de cima, ela é calculada supondo que o modelo tem uma distribuição uniforme. Só que essa expressão está errada, está no artigo lá, falta um ezinho. Isso daqui é uma potência de uma exponencial, por ser uma distribuição uniforme, né? É a fórmula da gaussiana, faltou um e elevado a isso daqui. O que essa expressão está dizendo? Que quando você tem o valor do pixel medido e o valor daquela expressão que a gente definiu aqui em cima, que é a correlação, quando a gente subtrai um do outro, a gente vai ter a diferença de valores entre eles. Quanto menor a diferença, mais próximo de zero vai ser essa expressão dentro do colchete, e e elevado a zero é 1. Né? Então, ou seja, quanto mais próximo da expressão esperada, maior a probabilidade de pertencer ao dado modelo. Então aqui a gente está medindo qual é a probabilidade desse pixel aqui pertencer ao modelo, né? dentro dessa expressão. Qual a probabilidade do valor dele ser esse daqui, dado que ele pertence ao modelo. E aí, o segundo passo, que é a maximização, a gente está calculando ali os valores da função, né, do fxy. Agora a gente quer maximizar, voltando aqui só para vocês verem, nessa expressão aqui que a gente calcula a correlação, o alfa. A gente quer calcular o melhor alfa que se adapte a aquela expressão. E para isso a gente vai minimizar essa expressão que está aqui, né, desse lado. Não fala aqui, mas a gente vai minimizar essa expressão e vai achar os valores de alfa que minimizam essa expressão aqui. Aí a gente vai achar os pesos correspondentes que vão, de novo, ser usados numa iteração seguinte dentro do passo de esperança. A gente vai usar de novo nessa expressão os alfas os alfas são inicializados normalmente com 0 ou 1. No artigo lá ele está dizendo. E depois a gente vai aproximando eles do resultado mais provável. Né? Isso daqui esse é um algoritmo iterativo. E aí quando a gente chega no final a gente tem os pesos, e aí com os melhores pesos possíveis a gente vai ter no final a probabilidade de pertencer ao modelo 1. Se a probabilidade for alta, significa que é uma grande chance de pertencer a esse modelo. Se for baixa, ele pertence ao modelo 2, quer dizer, ele não pertence ao modelo 1. Aqui tem uma questão interessante, né, que foi observada lá no artigo do Popesco, que ele notou que todos os filtros que a gente usa, né, de interpolação, algum tipo de interpolação dos valores, vermelho, verde e azul, eles geram artefatos na transformada de Fourier da imagem. Se a gente fizer a transformada de Fourier de qualquer imagem que tem um tipo de interpolação, ele vai ter um padrão de frequência no módulo da transformada de Fourier.
que são esses pontinhos claros aqui em uma parte da imagem. Tá? E aí as imagens que não têm interpolação, eles não têm esse padrão na transformada de Fourier. Ou seja, essas imagens aqui provavelmente elas foram alteradas pelo computador e não são imagens originais de uma câmera que ela fez a captação. Então isso daí a gente já consegue inclusive ver indícios de adulteração de imagem nesse tipo de interpolação também. Tá? E aqui tem também uma análise de artefatos dos diversos tipos de interpolação. Ou seja, baseado em várias imagens de uma câmera, vamos supor que você está olhando aqui a interpolação bilinear. Se a sua imagem ela tem uma interpolação aqui nessa região, ela poderia sim pertencer ao M3, que é a mediana 3, ou então ao variável de gradientes, ou ao mediana 5. Mas dificilmente um ponto aqui você diria que pertence ao bilinear. Então aí, se a sua câmera faz interpolação bilinear, você também, por esse tipo de gráfico de avaliação, você consegue identificar uma fraude, né? Ou consegue identificar o modelo da câmera que foi tirado. Dizer se é ou não daquela câmera. Agora a questão, né? Quais são os possíveis ataques a esse tipo de abordagem, né? de câmera? E quais são algumas possíveis falhas desse modelo? Muitas imagens elas são processadas depois de tiradas da câmera, né? A pessoa pode alegar que de repente ela passou da câmera e pôs a foto na internet. Se você coloca no formato JPEG, você já distorceu bastante, porque ela tem uma compressão. E provavelmente vai perder bastante desse modelo aí. Então teria que analisar como se comportaria uma imagem depois de ela receber uma compressão de JPEG, por exemplo, né? De uma câmera. Que normalmente, se você tirar a foto na sua câmera, ela não vai comprimir perdendo alguma coisa, ela vai manter o mais próximo possível do ideal. Mas as fotos na internet, muitas delas perdem qualidade. Tá? Outra coisa que poderia ser feito é a pessoa tentar pegar a imagem e tentar modificar o valor dos pixels para ele imitar o padrão de mosaico de outra câmera. Tá? É possível fazer isso. E como é que a gente pode empregar aprendizado de máquina? A gente pode ter milhares de imagens de vários tipos de câmera, vários modelos, e tentar identificar os modos de mosaico delas, e identificar automaticamente isso, né? A gente pode tentar fazer isso daí, tá? Bom, agora a gente vai entrar na atribuição de câmera em específico. Isso daí era para a gente identificar um modelo. Agora, como é que a gente faz para saber, não, é essa câmera aqui, é essa Canon XYZ e não essa Canon XYZ? Aí a gente vai ver um pouquinho mais, a gente vai estudar as imperfeições dos componentes em si. No caso, os componentes são os componentes de aquisição da imagem, os sensores, as lentes, tá? A gente vai olhar para isso. E a gente vai ter que olhar também falhas decorrentes ao ambiente e às condições de operação. Por quê? Porque às vezes essas falhas elas vão interferir nas demais falhas da câmera. Tá? Um dead pixel, um cold pixel, né? Esses daí são os pixels que eles têm um valor fixo e não mudam. Eles são muito fáceis para você identificar uma câmera específica. Mas nem sempre elas têm isso. Apesar de que assim, muitas delas têm, tá? Até eu vou falar disso para vocês. A câmera que vocês têm no celular de vocês, com o tempo elas vão se danificando. E a própria câmera ela tem um algoritmo inteligente para identificar os pixels que estão mortos e ela faz uma interpolação para eles, tá? Isso daí é tudo feito já em software, porque esses pixels realmente queimam. E aí essas alterações são feitas em software. Então, é possível modificar por dead pixel, identificar uma câmera específica? É. A gente vai ver que a gente pode fazer uma análise semelhante àquela que a gente fez, só que é bem mais profunda, porque trata-se de caçar agulha no palheiro, né? Aí teria que se usar métodos de aprendizado de máquina mesmo. O que a gente vai ver aqui nessa parte da aula é a análise de efeitos
dos efeitos do ruído inserido no processo de captura, ou seja, quando a gente captura a imagem, que tipo de ruído tem e como a gente pode analisar, tá? Aí tem outros artigos que falam sobre ruído de presença de poeira, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, quais são, né? Enfim, tem outros que estudam a efemeridade na captura. Isso daí eu não vou falar para vocês, depois se vocês quiserem vocês podem ler, tá, o paper. Mas a gente vai focar aqui nessa parte de análise de ruído. Então o ruído, o que ele é? Quais tipos de ruído que a gente tem na nossa imagem? O ruído é dividido em 2 tipos e o segundo tipo é subdividido em mais 2, tá? Tem o padrão fixo. O padrão fixo, né, o Fixed Pattern Noise, ele é um ruído que sempre existe na aquisição. Ele sempre vai estar lá, tá? E ele vem, e ele é igual, tá? Ele é o mesmo ruído em todas as imagens. Ele vem da corrente de fuga, que a gente chama, né? São as correntes que existem na própria captura da imagem. E esse ruído ele depende do tempo de exposição da câmera à luz e depende da temperatura do ambiente, tá? Esses são os fatores que atuam. Então ele é muito semelhante, porque inclusive a temperatura que a gente está não varia tanto assim, né? Quer dizer, depende da estação do ano, pode ser, né? Mas enfim, não é uma variação muito grande de um dia para o outro. Agora o PRNU é o não uniforme, né? É o padrão não uniforme. Ele é causado ele é um ruído variado. Aí ele varia de imagem para imagem. E ele tem 2 fontes, que aí é a subclassificação deles. Esse aqui de defeitos de baixa frequência a gente não vai estudar, que é aquele lá daquele artigo que estuda partículas de poeira, a questão do zoom escolhido, né? Quando você põe zoom in ou zoom out, você vê mais, você é mais afetado por ruídos do ambiente, etc. E esse outro ruído aqui é um ruído do dispositivo em si. Isso daqui tem a ver com a inhomogeneidade do silício na produção dos sensores de captação de luz, tá? E durante a produção do sensor também ela gera umas imperfeições no sensor. Então cada sensor tem umas imperfeições específicas e é isso que a gente vai tentar avaliar aqui. Então não depende do modelo da câmera em si, mas depende de cada sensor. É como se fosse uma impressão digital, tá? Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho aqui desses ruídos, tá? Esse é o ruído que é sempre igual, né? Ele em todas as aquisições. E esse daqui é o ruído variado, né? Ele é o ruído variado, eu esqueci de falar que ele é multiplicativo. E ele tem essas 2 fontes aí. Tá? Então, para a gente usar o ruído variável no cenário forense, a gente precisa isolar esse tipo de ruído. Ou seja, a gente tem que tirar o ruído que ele é sempre igual e deixar só o ruído variável para a gente conseguir identificar. Porque o ruído que é igual, ele vai ser igual para todas as câmeras, tá? Um ruído ambiente, etc. Ou tem a ver com tempo de exposição e temperatura, como eu disse. Num cenário forense, a gente não tem um padrão de referência de uma... eu quero saber qual é o padrão dessa câmera. A gente não tem, a gente tem que construir o padrão da câmera, e depois a gente vai analisar uma determinada foto. É isso que nós vamos fazer aqui, tá? Então, assim, o padrão de referência da câmera, o que é isso daqui? É uma aproximação desse tipo de ruído aqui que essa câmera tem. A gente vai chamar de PC aqui, tá? Então, PC é a imperfeição do silício daquele sensor daquela câmera. Como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma aproximação do tipo de ruído que a gente tem na média das imagens, né? Então a gente vai tirar várias fotos uniformes, uma cena uniforme, por exemplo, o céu limpo, né? A gente vai tirar várias fotos dele e vai calcular uma média dessas imagens. Essa média de imagens ela vai ter, então, o padrão do ruído que a gente quer.
porque esse ruído ele vai aparecer consistentemente em todas as imagens. Nas demais, não. Tá? Então a gente vai suprimir o conteúdo da cena. Se tiver uma cena lá também, né, se tiver alguma coisa, mesmo que se for o céu azul, a gente tira o céu dessa média aqui, e aí a gente vai ter só o ruído que é consistente. Tá bom? Evidentemente que a gente pode tirar também fotos com o fundo preto, se a gente quiser, para a gente também poder tirar o ruído de tempo de aquisição, essas coisas, tá? Aí o que nós vamos fazer? Depois de a gente ter essas imagens aí com essa média de imagens, a gente, como eu disse, a gente vai passar um filtro nela, né, nessa imagem média, nessa daqui calculada, né? E aí que isso daqui vai ter o ruído. A gente vai tirar o filtro dessa imagem. Aí o que a gente vai ter aqui? Dada a imagem, tirada a imagem com ruído e tirar o conteúdo da imagem, a gente vai ter só o ruído. Esse daqui vai ser o ruído médio dessa imagem dessa câmera, tá bom? Aí ele supôs aqui, ele propôs um tipo de filtro que a gente pode usar nesse tipo de abordagem, tá? E aí depois a gente tem uma imagem de teste, depois de ter feito esse procedimento. Aí o que nós vamos fazer? A gente vai calcular o ruído da imagem de teste, só que aqui a gente não vai usar mais para K, né? A gente vai ter uma só. A gente vai fazer essas duas contas aqui, o padrão e o ruído, para a imagem de teste. Aí a gente vai subtrair elas do calculado para a média de imagens. E aí, se esse valor aqui for próximo de zero, a gente vai ter uma correlação alta entre elas. Tá? Essa que é a ideia. Esse método ele é muito bom, só que ele tem alguns problemas. Né, primeiro, modificação de escala, recorte na imagem, pode dar problema, né, na hora de a gente fazer esse tipo de análise. Se a imagem que a gente está verificando foi um recorte ou teve um zoom, ela vai ser diferente. Né? Aí a gente teria que fazer uma busca por regiões da imagem com o mesmo padrão da imagem original, né, que a gente está analisando. A gente pode usar aprendizado de máquina para isso. Tá? Se tiverem dúvidas, podem escrever no chat, tá? Eu estou olhando aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha como a gente faz uma atribuição de scanner. Agora mudando um pouquinho, porque o scanner ele é um dispositivo de leitura um pouquinho diferente. Ao invés de ele ter um sistema de captação por array, que a gente chama, ele tem por uma linha, é um sensor de linha. Ele tem uma linha de sensores e essa linha de sensores percorre uma superfície da imagem. Né? Então a gente vai ver aqui. Ele emite uma luz por uma régua e essa luz aqui ela reflete na superfície do objeto que a gente está lendo e depois essa mesma régua tem uma linha de sensores que faz a captação. Então a gente vai... O que ele está varrendo nessa direção, mas na verdade é nessa, né, que normalmente o scanner faz. Mas aí ele vai varrendo, ele joga a luz em todas as posições de uma linha e depois lê por lentes e espelhos na outra linha. Aí ele amplifica isso, tá? Transforma de analógico para digital, faz os mesmos procedimentos lá, tem uma série de processamentos de imagens sobre ela para a gente ter o resultado final. Tá bom? Aqui tem uma estrutura interna de como é que é o jogo de espelhos e de lentes. Eu não vou entrar em detalhe disso daqui, né? Então, o que é importante a gente falar aqui? Que o scanner ele tem uma resolução horizontal, que é o tamanho do sensor, e uma resolução vertical, que é o motor de passo. Quer dizer, é o quanto que o sensor anda cada passinho para fazer uma leitura. E aí o motor de passo ele vai numa certa velocidade e tem estabilizadores ali para você ler direitinho, né?
para ele escorregar e fazer a leitura. Se você está escaneando um documento numa resolução que não é das resoluções do motor de passo ou do tamanho do sensor na régua, você tem que fazer subir a amostragem da original, né? Então vamos ver agora aqui como é que a gente faz uma identificação do scanner. Tá? Tem como identificar os ruídos padrão do scanner, tá? O ruído padrão de um determinado scanner, e tem também fazer ver as propriedades unidimensionais e periódicas do próprio scanner. A gente vai ver esse artigo aí do Cana, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um padrão de referência, igual a gente fez lá no artigo anterior que a gente viu para identificar uma determinada câmera, tá? Só que aí a gente vai ver isso que a gente vai ter o diferencial aqui de medidas de linha, que é o motor de passo, medidas de múltiplas imagens, que a gente vai ver o motor de passo e os sensores, e análise de correlação. É muito semelhante ao que a gente viu para a câmera. Então, a gente vai ter de novo o cálculo do ruído, aqui como a gente fez da outra vez, em K imagens, né? Depois a gente vai construir o padrão de referência, como a gente fez da outra vez também, tá? Para uma imagem 2D. E aí a gente vai poder calcular, com base nesse padrão de referência, qual é o ruído linear da imagem. Tá? A gente pode calcular o ruído linear tanto no sentido da linha que ele percorre, que é o mais comum, porque quando você percorre numa determinada linha, é o mesmo sensor que vai lendo dessa determinada linha, né? Ele segue reto para frente dele. Então você consegue calcular melhor os ruídos por linha e inclui a questão de periodicidade, tá? E aí a gente vai poder, baseado nos padrões que a gente tirou de ruído da imagem e dos padrões que a gente viu do sensor, a gente faz a mesma equação que a gente tinha antes com uma imagem de teste. E aí também os resultados são bons, tá? Quais são os problemas? Os scanners usam a superfície do vidro como captura, né? Então, a superfície do vidro pode influenciar no resultado. Às vezes pode ter mais sujeira no vídeo, pode ter coisas assim, né? A gente tem que analisar isso daí. Porque o que acontece? Cada scanner que você coloca uma folha de papel diferente, ela tem sujeira, interfere com o vidro que estava lá e modifica consideravelmente para a próxima imagem que você vai escanear, né? Então você precisa ter as imagens que você usa para criar o padrão de captura, você precisa ter padrões semelhantes. Você tem que ficar pondo folhas lá e fazer capturas com imagens e fotos diferentes, de repente, tá? Mesmo que sejam papéis em branco. Aí tem outras medidas ali que você tem um padrão de vetores de assinatura. Assinatura é um vetor de características que você extrai também extrai as estatísticas, por exemplo, média, moda, essas coisas, cria um vetor de assinatura e faz comparação de assinatura dessas coisas para você ver se é o mesmo scanner ou não. Você pode fazer média de linha e coluna também, para ver se os padrões eles são compatíveis, tá? Enfim, tem várias outras medidas que podem ser feitas de acordo com esse artigo aqui. Você pode usar outras estatísticas de ordem, pode usar classificador de padrões, e todos eles têm bons resultados. Agora a gente vai entrar na parte, né, das técnicas contra forense em atribuição, que a gente vai ver aqui umas últimas etapas da aula, tá? As técnicas de atribuição dispositivo têm também contra forenses, quer dizer,
elas têm tentativas de tentar burlar esses métodos aí. E a gente sempre vai ter isso nessa área, lembra disso, né? Cada método novo que sair para detecção vai ter um modo para burlar ele. A gente vai tentar, e as pessoas vão tentar fazer isso. Tá? O método que a gente vai estudar aqui é um filtro de supressão de ruído balanceado em wavelet, para tentar eliminar o ruído base da imagem e tentar esconder a fonte dela. Tá? Então, de novo, o que a gente pode fazer para estimar o ruído fixo da imagem? A gente pode tirar de um quadro preto, assim como a gente tirou lá para o ruído variável do céu azul, né? A gente faz uma estimativa. Depois a gente estima o ruído variável daquela mesma maneira como a gente tinha visto nos slides anteriores. Né? E aí a gente ainda consegue fazer uma estimativa só da parte variável, tirando também a parte fixa da imagem. Então, aí, com essas estimativas da parte fixa e da parte variável, a gente pode tentar remover o ruído da imagem e colocar um outro. Tá? Como isso? A gente tem a imagem original, subtrai o ruído que é aditivo, que é a parte escura, e divide pelo ruído variável que a gente sabe que é multiplicativo. Tá? O ruído multiplicativo ele é um pouco mais difícil de a gente conseguir, né? Mas também dá para estimar. A gente consegue, ele depende de velocidade de captura, um monte de coisas, mas também dá para fazer uma estimativa média. Você não consegue remover ele todo, mas a gente consegue remover bastante. E aí depois o que você pode fazer? Para esconder qual é a câmera que você tirou a foto, você pega o ruído escuro e o ruído variável de outra câmera e adiciona. Aí você forjou a fonte de uma imagem, né? Quer dizer, você trocou lá de uma câmera da Canon, você coloca para uma câmera da Samsung. E aí você tem um outro modelo ali, né? Aqui, no caso, não é nem Samsung e Canon, mas você modificou a origem para um outro dispositivo. A gente está falando de específico, não de modelo, né? Tá? Então, assim, fiquem em mente que essas medidas que a gente tenta fazer para calcular, elas podem mudar. E aí fica muito difícil de você correlacionar com esses métodos a câmera que você tirou. O detalhe é que a pessoa tem que saber de tudo isso, tem que estudar muito para conseguir fazer essas coisas. Né? A maioria das pessoas são leigas e não saber fazer isso daí. Agora a gente vai para a última parte, que a gente vai falar sobre criações sintéticas, né? Que são imagens feitas com computação gráfica. Como é que a gente consegue distinguir elas de imagens reais? É possível? E qual que é a aplicação disso? Isso daí tem uma aplicação grande na pornografia, né, infantil. Né? Essa sigla aí é para isso, né, CPPA. O que acontece é que é ilegal você ter fotos de sexo de pessoas de menor idade. Mas fotos geradas por computador não são ilegais, não é crime. Por incrível que pareça, não é crime. Agora, e se você tem uma imagem, uma foto, e aí você modifica ela no computador, é crime ainda? Com certeza ainda é crime, tá? Você ainda não pode ter esse tipo de imagem. Mas aí a gente tem que saber identificar, então, se a imagem é real ou se ela foi feita pelo computador. A gente tem que tentar fazer isso daí, tá? A gente vai ver duas estratégias, uma que é decomposição multiscala e análise estatística, e a outra que é a diferença em modelos de superfície. Tá? Também tem um outro artigo interessante que vocês quiserem olhar, que é o tipo de ruído que tem nessas imagens. Tem outros aqui, né? Tem mais alternativas. Né? Análise de comportamento de imagens naturais geradas pelo computador mediante sucessiva perturbação. Então, quando você perturba a imagem, o que acontece nela? Numa imagem real e numa imagem criada. E também propriedades de aquisição, artefatos, mosaico e demosaico nas imagens sintetizadas. Né? Esses aqui também apresentam uma técnica o Lui, né, 2015, que identifica com base em decomposição wavelet. Tá? Então tem diversas abordagens aí para tentar descobrir.
Mas vamos ver a primeira daquelas duas vermelhas, né? Então a hipótese é que as imagens naturais elas possuem regularidades detectáveis com estatísticas de alta ordem, ou seja, a gente consegue, dado uma foto de uma pessoa, a gente consegue identificar padrões, tá, de alta ordem. Na criação em computador, né, ele insere outros tipos de artefatos estatísticos nas imagens que a gente vai poder identificar. Bom, o método de decomposição que a gente vai estudar, né, que é o QMF, depois vocês podem ver o paper lá para ver direitinho, né, a questão como é que ele funciona, mas basicamente o que ele faz? Ele faz uma análise de duas etapas. A primeira é uma análise direta de estatística e a outra é uma de predição linear de erros de magnitude. Então, como é que é essa decomposição que a gente viu ali, né? Desculpa. O primeiro passo é a gente fazer uma decomposição baseada naquela transformada wavelet, né? Que a gente já viu, acho que a gente viu na passada ou retrasada, não me recordo qual das duas. Mas basicamente a gente faz a decomposição fazendo filtragens com vertical, horizontal e diagonal de gradientes, né? E depois fazer uma filtragem de suavização e fazer numa escala menor de uma imagem. Depois, na imagem suavizada, você repete o processo quantos níveis você quiser. E aí, o que você vai ter aqui? Desculpa. Sim. Aí você vai poder fazer uma análise direta das estatísticas de regiões dessas imagens, tá? Em múltiplas escalas. Você vai poder calcular média, variância, moda e curtose, que é achatamento, né, da distribuição. E você vai verificar isso e vai ver se isso daí se parece mais com as características de imagens originais ou se isso daí parece mais com imagens criadas, né, em computação gráfica. Aí a gente vai ver, e depois a segunda alternativa é predizer o erro de magnitude da estimativa do pixel. Esse é um procedimento um pouco mais sofisticado, que a gente vai verificar a correlação entre o pixel e o vizinho deles em várias escalas e vai comparar essa correlação para imagens reais e imagens sintéticas. Aqui está um exemplo dentro daquela imagem decomposta, né? Então, se você tem um pixel na vertical, na decomposição vertical de nível I, vamos supor que seja nesse, aí você vai pegar os vizinhos da esquerda, da direita, de baixo e de cima, nessa mesma vista. Depois você vai pegar o pixel correspondente no nível inferior, vertical. Depois você vai pegar o correspondente na diagonal. E aqui eu acho que está errado, acho que no artigo está diferente. Você vai pegar o vizinho no gradiente horizontal também. Tá? E aí você vai calcular, você vai ter um vetor de pesos, que é a contribuição de cada um desses pixels para o valor do original. Tá? E aí você vai calcular esses vetores de pesos. Como é que a gente vai calcular? A gente vai fazer também um processo de esperança, tá? Maximização. A esperança é a subtração dos valores medido pelo valor que a gente calcula, e a maximização são os valores dos coeficientes. Tá? Aí, quando a gente faz esse procedimento iterativo de esperança-maximização, depois a gente vai ter a correlação entre eles. Esse F aqui eu não sei de onde o Anderson tirou nesse slide, eu não achei isso aqui no artigo. Tá? Mas aí, então, o V ele é o coeficiente da magnitude na vertical. Você pode fazer isso para as outras escalas também, nas outras direções. Bom, outra coisa que você pode... Agora, o outro procedimento, ou o outro artigo, é diferenças físicas no processo de captura. Aí são dois níveis para a gente separar as imagens naturais da sintética.
A primeira é em nível de processamento, tá? Quer dizer, como é que você verifica que foi feita a aquisição por algum sensor ou não, ou foi criada. E também em nível de cena. O que quer dizer isso? Você tem uma inconsistência na cena. Imagens criadas, elas podem ter várias dessas inconsistências. Podem ter, por exemplo, uma luz que não devia estar numa determinada direção, né? E por que isso é relevante? Porque quando a gente faz a criação de cenas criadas, né, por computação gráfica, elas são aproximações da realidade. Mesmo que você tenha uma cena muito bem desenhada, a capacidade de processamento para fazer o procedimento que a gente chama de ray tracing para toda a cena é impossível, tá? Em tempo, o tempo de execução mesmo com os clusters mais poderosos de hoje, porque é uma potência muito grande, acho que é 10 elevado a 28 raios de luz por uma cena simples, considerando as reflexões e tudo mais, tá? Então aí a gente pode ver inconsistências nesse sentido. A gente pode estudar nessa linha. Tá? Aí o que pode ser visto aí dentro desses aspectos? A gente pode estudar a dimensão fractal, que aí ele vai verificar qual é a complexidade das texturas. No mundo real, as texturas são bem mais complexas do que as texturas geradas também em computação gráfica. Mesmo que elas tentem imitar o real, elas não vão ter a complexidade suficiente. Evidentemente que depende do nível da resolução das imagens também, né? Mas você consegue fazer uma análise de texturas e comparar a real com a criada. Valores de patches aqui, você pega uma regiãozinha da imagem, principalmente quando ela tem uma borda, e aí você vai comparar bordas de objetos no mundo real com imagens criadas, e elas são diferentes também, o padrão delas. A superfície de gradiente, ela tem mais a ver aí com a iluminação que a câmera captura, e a geométrica quadrática, você vai tentar encontrar na imagem se tem vestígios de polígonos, porque o mundo 3D é feito com polígonos, né, que são depois colocados texturas acima deles. No mundo real não existe isso. Tá? Então, só uma última análise aqui de técnicas contra forense nessa área, né? Como é que a gente consegue fazer abordagens de análise de artefatos de captura, né? Porque a gente não tem captura nas imagens de CGI, mas a gente pode fazer uma imagem gráfica e tirar uma foto dela depois. Aí a gente coloca por cima dela o artefato que uma imagem original teria. Olha só como é que você pode fugir desse esquema, né? Não seria uma pessoa que cria imagens legais, né, de pornografia, ela faria. Obviamente que ela não tiraria uma foto assim, mas alguém poderia querer incriminar ela e tirar uma foto do CGI que a pessoa fez. Né? Como é que ficaria também a abordagem de textura e regularidade nesses casos? Será que a regularidade sumiria? Como é que ficaria a textura? Então tudo isso poderia ser analisado, né? Acredito que já tem bastante paper nisso desde que essa aula foi feita, né? Inclusive eu vou passar alguns para vocês darem uma olhada, tá bom? Aqui estão as referências e depois vocês vão poder olhar lá o PDF, né? E aí eu vou parar a aula por aqui, a matéria, e vou abrir aqui para vocês para fazerem perguntas, tá?